Quando um problema está nas suas mãos para que você resolva, você o joga nas mãos de Jesus e simplesmente quer que ele faça e você não faz nada? Ou você toma uma atitude de fé? Bom dia, seja muito bem-vindo ao Leitura Edificante do Reino, e hoje nós vamos fazer menção da Palavra de Deus em Lucas, capítulo de número 8, verso de número 22 até o 25. Vamos ler? A palavra do Senhor. Muito obrigado por estar aqui. Eu já quero te parabenizar, porque nós estamos chegando a marcas incríveis neste canal. Estou gostando dos resultados. De pouco em pouco nós vamos crescendo graças a você que aqui está nos ouvindo todas as manhãs e está inscrito no canal, dando like e comentando coisas edificantes. Muitíssimo obrigado. Que Deus abençoe a sua vida. Vamos fazer a leitura em Lucas 8, do 22 ao 25. Certo dia, Jesus disse aos seus discípulos: Vamos para o outro lado do mar. Assim, entraram num barco e partiram. Durante a travessia, Jesus caiu no sono. Logo, porém, veio sobre o mar uma forte tempestade. O barco começou a se encher de água, colocando-os em grande perigo. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Mestre, mestre, vamos morrer! Quando Jesus despertou, repreendeu o vento e as ondas violentas. A tempestade parou e tudo se acalmou. Então ele lhes perguntou: Onde está a sua fé? Admirados e temerosos, os discípulos diziam entre si: Quem é este homem? Quando ele ordena, até os ventos e o mar lhe obedecem. Glórias a Deus. Que nós vemos claramente que Jesus queria que aqueles homens parassem a tempestade, e eu vou te explicar por quê. Durante a travessia, Jesus pegou no sono, foi dormir, porque Jesus era um ser humano quando ele estava aqui. Claro que ele era 100% Deus, mas na condição de homem ele sentia tudo que nós sentimos como natural: sono, fome, sede, enfim. Ele foi dormir naquele barco, naquela viagem noturna, e então diz a nossa palavra que o barco começou a se encher de água durante a tempestade e eles ficaram em grande perigo. A primeira coisa que a Bíblia diz para nós é que assim que o barco começou a encher de água, os discípulos foram acordar Jesus clamando: Mestre, mestre, vamos morrer. Eu não vi nenhum versículo provando que esses homens tentaram orar, que eles tentaram clamar, que eles tentaram repreender, que eles tentaram interceder. Imediatamente, eles já foram chacoalhar Jesus para que Jesus fizesse o que claramente dava para eles fazer. Ah, mas não dá para parar uma tempestade. E quando Jesus parou a tempestade depois de ter acordado, ele olhou para todo mundo e perguntou: Onde está a sua fé? Por que Jesus diria isso? Ele poderia acalmar a tempestade, olhar para aqueles homens e dizer assim: Ainda bem que vocês me chamaram, porque eu vim para resolver e acalmar a tempestade. Mas não, ele olhou para todo mundo pensando: Aê, fizemos a coisa certa, chamamos Jesus. Jesus olha para eles e fala: Cadê a sua fé? Ué, Jesus, mas o certo não é te chamar, eu tenho fé no Senhor, por isso que eu te chamei. Onde está a sua fé? Não é errado convidar Jesus para resolver os nossos problemas, só que tem coisa que é para a gente resolver. Tem coisa que dá para a gente fazer. Jesus olha para esses homens que andam com ele faz tempo, porque a Bíblia não diz: E então disse Jesus aos discípulos, disse Jesus para os ímpios: Vamos para o outro lado. Disse Jesus a quem era desconhecido: Vamos para o outro lado. Não, Jesus disse para os discípulos. Então eram pessoas que andavam com Jesus faz tempo, eles conheciam Jesus. E a primeira coisa que eles fizeram foi acordá-lo. E Jesus interpretou isso como eles estavam sem fé. Ah, você me chamou para acalmar a tempestade, onde está a sua fé? Isso significa que esses homens deveriam ter orado para Deus. Esses homens deveriam ter repreendido o vento, repreendido a tempestade. Mas nós temos controle sobre as coisas da natureza? Jesus pergunta para eles: Onde está a sua fé? E Hebreus capítulo 11 diz para nós que a fé é a certeza daquilo que esperamos e principalmente é a prova das coisas que não vemos. A prova das coisas que não vemos. A prova.
das coisas que não vemos. Eles estão vendo a tempestade assolando, eles não estão vendo calmaria. Só que a fé é a prova da coisa que eles não estão vendo. Glória a Jesus. Por isso, porque eles não estão vendo a calmaria, mas eles podem profetizar a calmaria. Eles estão vendo o barco encher de água, mas eles podem repreender esse barco enchendo d'água, e que eles não estão vendo o barco seco, mas eles podem repreender e profetizar que o barco estará seco. Onde está a nossa fé? Para onde nós estamos olhando quando a tempestade vem? Quando o nosso barco está cheio, a gente está mandando Deus fazer, obrigando Deus a fazer coisa que dá para a gente fazer. E depois de realizada, ele não vai parabenizar a gente, porque era para a gente ter feito. Ele vai falar, onde está a sua fé? Dessa vez eu esvaziei o barco, e numa próxima. Dessa vez eu limpei a sua barra, e como vai ser a próxima? Dessa vez eu fiz por você, mas como vai ser a próxima? Jesus está dizendo para a gente, Eliseu olhou para aqueles jovens que estavam perturbando, falou e as duas ursas foram. Poder sobre a natureza. Josué olhou para o céu e falou, lua e sol, detenham-se. Se deteve e ele venceu a batalha. Poder sobre a natureza. Aqueles homens poderiam olhar para a tempestade e acalmá-la, gritar e aquele vento parar. Poder sobre a natureza. Tudo isso mediante a fé, porque a fé é a certeza daquilo que nós não podemos ver. E Jesus olha para eles e diz, onde está a sua fé? Depois disso, acho que acontece a pior parte para os discípulos. Admirados e temerosos discípulos diziam entre si, quem é esse homem que quando ele ordena até os ventos e o mar lhe obedece? Irmãos, quem é esse homem? Eles estão andando com Jesus faz um bom tempo. Eles conhecem Jesus, eles andam com Jesus, congregam com Jesus, escutam Jesus, cantam para Jesus, pregam Jesus e ficam se perguntando, quem é esse homem? Será que nós estamos conhecendo Jesus? Nós conhecemos mesmo? Ou é só dos outros falar? Ou é só das outras pessoas colocarem na nossa cabeça que Jesus fez? O que eu quero trazer para você, o que eu quero trazer para mim, o que eu quero trazer para todo mundo é o seguinte, tem tempestade que é para a gente acalmar. Mas é impossível, se você tiver fé não é impossível nada. Porque a fé é a certeza do que nós esperamos e a prova das coisas que nós não vemos. Que o Senhor abençoe o seu dia. Que você tenha coragem para olhar para a tempestade e falar, Jesus, eu consigo, eu vou lá e repreendo. Deus, eu consigo, Espírito Santo, eu consigo, eu vou lá e vou fazer. Eu vou prestar, eu vou realizar, eu vou divulgar, o que você tem que fazer, faz. Fica chacoalhando Jesus para a coisa que é para você fazer. Porque a fé quem tem é você, né, Jesus? Jesus não tem fé. Ele é o autor da nossa fé. Não é que ele tem fé, eu acredito. Não. Ele não crê que algo vai acontecer. Se ele quiser, acontece. Se ele não quiser, não acontece. Ele determina, ele cria a realidade conforme ele quer. Quem tem que acreditar é você. Então eles poderiam ter acalmado a tempestade, não acalmaram porque faltou fé. E não foi eu que estou dizendo, é a palavra que diz. Jesus olha para eles e fala, eu acalmei a tempestade, mas aonde está a sua fé? Ele paga seu boleto, mas onde está a sua fé? Ele cura a sua saúde, mas aonde está a sua fé? Ele entra no seu matrimônio, glória, mas aonde está a sua fé? Ele acalma o seu emocional, arranca a sua ansiedade, tira a sua depressão, mas aonde está a sua fé? Você pode orar comigo nesse período? Se desligue de qualquer coisa que te impeça. A gente está indo aí para 9 minutos, mas Deus é bom. Soberano Deus e eterno Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado porque o Senhor é grande, Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor liberta as almas, o Senhor acalma a tempestade. Eu te peço a Deus, abraça as nossas vidas para que nós tenhamos fé, para que quando o Senhor olhar para nós e for impossível, o Senhor entrar em cena. Mas aquilo que é possível, deixa a gente fazer, ó Pai. Coloca na nossa mão aquilo que é pra gente fazer. Instrui a gente, guia, porque nós somos falhos, pecadores, errôneos. Mas o Senhor é tão grande, tão maravilhoso, que há de nos guiar e não nos deixar na mão. Porque o Senhor é fiel para cumprir sua palavra. Eu te peço, ó Pai, em nome de Jesus, abençoa quem está ouvindo esse áudio, dá coragem, dá fé, dá ânimo, dá poder para acalmar a tempestade. E Deus, não deixa que a gente esqueça quem é o Senhor. Que a gente olhe um para o outro e fala, nossa, esse é Jesus que acalma a tempestade. E não perguntar quem é esse homem, sendo que a gente já anda com o Senhor. Ou melhor, o Senhor anda com a gente. Obrigado, Jesus, por tudo. Abençoe a segunda-feira de cada um. Em nome de Jesus. Amém e amém.
Para você que escutou até aqui, se você gostou dessa mensagem, coloque um comentário abençoado para que outra pessoa possa ler também e ser edificada com seu comentário. Deixe o seu like se você gostou dessa palavra. O intuito é que este vídeo exploda para que outras pessoas, se espalhe para que outras pessoas consigam assistir e que o nome do Senhor seja glorificado. Confira se você está inscrito no canal e que Deus abençoe a sua vida. Amém e amém.